A otoplastia é um dos procedimentos estéticos mais comuns em crianças e adolescentes. A cirurgia plástica corrige as orelhas proeminentes, chamadas de orelha de abano. A origem é genética e atinge 2 a 5% da população, dependendo da região. A cirurgia é normalmente motivada pela falta de autoestima nos adolescentes e adultos e pelo bullying sofrido pelas crianças na escola. A cirurgia pode e deve ser feita o quanto antes, mas apenas a partir dos 6 anos, pois nessa idade as orelhas já chegaram a quase 100% do tamanho final. Essa cirurgia não é de caráter puramente estético, mas sim social, pois a correção da orelha de abano tem reflexos diretamente na autoestima do paciente. Na infância, a maior preocupação é dos pais, já que o bebê sequer entende o que está acontecendo. Ao contrário, a partir da idade pré-escolar, o bullying começa a impactar a criança e passa a ser uma das principais indicações da cirurgia. Surgem já na pré-escola os primeiros apelidos, como Dumbo, Orelhudo, Fusca de Porta Aberta, etc., dando ênfase à alteração física da criança. Ele atinge mais os meninos, pela dificuldade de esconder as orelhas por conta dos cabelos curtos e, por isso, esses devem ser tratados o quanto antes. Já nas meninas, graças aos longos cabelos, o bullying é bem menor, a não ser em casos mais proeminentes. Porém, com a chegada da adolescência, as orelhas as impedem de fazer alguns tipos de penteado e atingem em cheio sua autoestima. O feedback que a criança recebe do meio ambiente pode reforçar positiva ou negativamente o autoconceito e a sensação de serem ou não aceitos socialmente. Já na fase adulta, a cirurgia passa a ser mais estética, mas ainda existem alguns casos em que o trauma não foi identificado na infância e na adolescência. Para se ter uma ideia do grau de incômodo com esta situação, os pacientes confessam no consultório que usam até super bonder na orelha para sair de casa. O pavilhão auricular é formado basicamente por pele e cartilagens. Essas cartilagens formam dobras artisticamente esculpidas, o que determina a forma e tamanho da orelha. As principais estruturas são a antihélice, a hélice e a concha, além do lóbulo auricular. Todos esses componentes podem estar alterados nas orelhas proeminentes. A causa mais comum é a ausência da definição da antihélice e o aumento do tamanho das conchas. O procedimento dura poucas horas e o paciente recebe alta ainda no mesmo dia. O procedimento é feito pela parte de trás da orelha, então as cicatrizes são praticamente imperceptíveis. Existem técnicas mais simples, onde apenas se removem cartilagens e puxam a orelha para trás, mas elas têm alta taxa de recidiva, além de ter resultados bem inferiores no formato e posição das orelhas, e também na naturalidade das mesmas. Esses estigmas deixados por essa cirurgia dificilmente podem ser corrigidos. Nas técnicas mais refinadas, as cartilagens devem ser esculpidas, tentando remover as molas de memória da mesma e, além disso, serem reposicionadas e moldadas com pontos de fixação, mudando sua forma e angulação. Assim, as estruturas como a antihélice podem ser esculpidas, deixando as orelhas com sensação de serem menores, extremamente naturais e sem estigma de uma orelha operada. Quando necessário, é removida uma parte da cartilagem em excesso da concha. Todos esses processos diminuem a taxa de recidiva das orelhas proeminentes, que podem chegar até 15% dos pacientes. Esses pacientes precisam refazer a cirurgia em algum momento da vida, por conta do retorno parcial ou total da orelha à posição original. Os casos de recidiva estão em declínio, principalmente por conta das novas técnicas de operação que garantem um resultado definitivo no primeiro e único procedimento. O resultado da otoplastia já fica evidente logo ao final da operação. No entanto, como a região fica inchada nos primeiros dias, a aparência definitiva poderá ser analisada entre o primeiro e o segundo mês após a cirurgia, chegando ao seu resultado final em até 1 ano. O retorno às atividades escolares ou profissionais é possível após 2 ou 3 dias da realização da otoplastia. É obrigatório o uso de uma faixa compressiva, que também é indicada por aproximadamente 1 mês. Existe ainda a possibilidade de tratar lóbulos auriculares muito grandes, fazendo a redução dos mesmos. Ou ainda tratar os orifícios de brinco rasgados com uma pequena cirurgia local. Percebemos imediatamente após a cirurgia de otoplastia que a vida dessas pessoas muda para melhor. De todas as cirurgias plásticas, talvez esta seja a que mais traga retorno de autoestima e de confiança aos pacientes.